O estudo que preparamos trata das 3 parábolas da misericórdia. Elas estão no capítulo 15 de Lucas. As 3 parábolas da misericórdia são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. No capítulo 14, no finalzinho do capítulo 14, nós vamos ter Jesus falando que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que começam essas 3 parábolas? Antes da gente começar as parábolas, precisamos entender como é que é a contextualização do Evangelho. Nós precisamos entender aonde que Jesus estava, como Jesus se comportava e quem estava ao seu redor. Para a gente poder entender as palavras de Jesus e aprofundarmos nos nossos estudos. Então, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito pequena, é uma vila. Então, a maioria das vezes, as pessoas são parentes. A grande maioria é parente. Quem não é parente do parente. E lá estavam eles, uma comunidade de pescadores principalmente, mas tinham outros tarefeiros, né? Outros trabalhadores de outros setores. E àquela época de Jesus, sabemos que quem tinha invadido lá eram os romanos. Então, tinham muitos romanos lá. Aí tinham os publicanos, que eram os judeus que foram contratados para cobrar os impostos dos seus irmãos. Imagine você numa cidade pequena, você está cobrando imposto absurdo do seu irmão. Olha que situação. E lá também tinham os pecadores. Quem que são os pecadores, né? As mulheres de vida, né? De prostituição, por exemplo. E lá tinham os fariseus, que eram os doutores da lei, e os escribas. Os doutores da lei tinham as vestimentas brancas, sempre estavam lá na sinagoga para ensinar o Velho Testamento, o que tinha lá. E tinham as pessoas que eram da comunidade. Então tinham os trabalhadores, tinham os pastores, tinham as donas de casa, as esposas, as filhas, estava tudo lá. Na família do judeu, quem mandava era o pai, era o homem da casa. Depois dele, era o filho mais velho. O filho mais velho passava por todas as etapas até que o pai falecesse. Aí ele assumia o controle da casa, o controle de tudo. O pai, o chefe da casa, era geralmente assim, olhando sobre um aspecto de senhor. Ele é um homem que tinha que manter um distanciamento dos filhos. Então ele não podia abraçar, ele não podia beijar, não. Era o filho que tinha que chegar até ele, beijar a mão. Então havia esse ritual. O chefe da casa, o homem da casa, ele não corria. Ele andava distintamente porque ele tinha que manter uma postura social. Então a gente precisa colocar isso para a gente contextualizar o que vem aqui a seguir nas 3 parábolas. Então vamos lá, olha só. Todos os publicanos e pecadores com que se aproximavam dele para ouvi-lo. Então, os publicanos e os pecadores queriam ouvir Jesus. E Jesus era assim, ele estava lá na casa de Simão Pedro, lá recostado, lá falando, estava lá na casa de Simão Pedro, lá falando para todos que estavam ali. Os que estavam dentro, os que estavam na janela, todo mundo pendurado para saber o que esse homem tem de tão maravilhoso para falar. E também estavam lá
Aí ele continua aqui, ó. Lucas continua. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam. Então, os primeiros estavam lá para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas estavam lá murmurando. Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Come com eles. Porque o pecador, ele contamina. Ele contamina. Então, se você tem um pecador, se você se aproximar daquele pecador, se você for conversar com aquele pecador, se você for encostar naquele pecador, você já se contaminou. Já está contaminado. E Jesus comia com os pecadores. Comia com os publicanos, que eram aqueles caras que vinham e tiravam 40% da produção. Se você pescasse 100 peixes, ele levava os 40 peixes. Então, ele era um quê? Um pecador também, porque ele foi trabalhar para quem? Para os romanos, aos quais os judeus chamavam de porcos. Aí, contou-lhes então esta parábola. Ele começa com a ovelha perdida. Já ouviram, né, falar da ovelha perdida? Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Pensa bem. Há lá uma comunidade de ovelhinhas, o pastor está lá, levou elas para pastorear. Aí vem uma ovelhinha lá, ela olha e fala assim, nossa, ali tem uma graminha bonitinha, eu vou lá comer aquela graminha. Aí ela começa a afastar do rebanho. Aí ela vê a graminha para lá, ela vai se afastando, de repente ela se dá conta de que ela não tem nem mais grama para pastar. E ela olha em volta e cadê o rebanho? Não está lá. O que ela faz? Começa a gritar, ou seja, a balir. Não é? E o pastor olha e fala assim, mas eu tenho 100 ovelhas, está faltando uma aqui. Gente, um pastor de ovelhas com 100 ovelhas, as ovelhas todas não eram dele, não. Diz-nos o Haroldo Dutra que as ovelhas eram assim, eu tenho 5 ovelhas, você tem 5 ovelhas, você tem 7 ovelhas, você vai me dar para que eu as leve para tratar delas. Você vai pagar alguma coisa para mim, ou você vai dizer assim, cuida das minhas. E assim vai. A comunidade falou assim, você é bom nisso, então você vai levar as minhas ovelhas. Aí leva as ovelhas. Então tinham 100 ovelhas, que se ele fosse um pastor com 100 ovelhas, ele não estava pastoreando, ele já tinha mandado alguém cuidar delas, que ele seria um homem rico. Mas não era assim. Então ele cuidava das ovelhas da família, ele cuidava das ovelhas do vizinho, enfim, era assim. Aí ele fala assim, eu tenho 99 aqui, está faltando uma, de quem será essa uma? Mas está faltando uma. Como é que eu vou voltar para casa, levar as ovelhas para o curral, faltando uma? Eu tenho responsabilidade. Aí ele sai para buscar a ovelha perdida. Aí ele acha a ovelha perdida. A ovelha perdida que começou, que foi lá buscar uma graminha mais bonitinha, outra graminha mais bonitinha, que de repente se viu no meio de um monte de pedregulho e começou a balir e cansada. E aí o pastor foi lá, pegou a ovelha perdida, jogou ela nos ombros e voltou. E aí o que ele faz? E achando-a alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E termina então, Jesus termina a parábola. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, aquela comunidade já se identificou. Ali tinha os pastores, os trabalhadores, os donos das ovelhinhas. A comunidade já se identificou com a parábola da ovelha perdida. Né? Não perdeu, foi lá, achou, oh, que alegria. Aí, não parou por aí não. Ele começa a falar da parábola da dracma perdida. A dracma perdida. Ou, ele continua, ou
Qual mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Gente, dracma é uma moeda, é um metal, é uma moeda. Diz-nos Haroldo que a dracma vale 1 centavo. E ele ficava pensando, tentando descobrir por que essa mulher está procurando uma dracma que vale 1 centavo. E aí ele conheceu, ele descobriu que havia um estudioso há muitos anos daquela região, daquela cultura, e esse estudioso falou que as dracmas, essas dracmas, uma dracma, o que a mulher fazia com essa dracma? Ela fazia colar. Então, ela tinha um colar com 10 dracmas. Perdeu uma. Aí, Haroldo fala assim, né? Ele até brinca, né? Que mulher que vai usar uma bijuteria quebrada? Ela vai buscar lá a dracma que está faltando lá no colar dela. Diz-nos ele isto. E aí, ela pega e, encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas. Eu vos digo que do mesmo... alegrai-vos comigo porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo jeito, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Novamente, ele está falando do pecador, do arrependimento. Existe um historiador, ele é arqueólogo, historiador, chamado Rodrigo Silva. Ele faz uma análise da parábola do filho pródigo, juntamente com estas duas, e eu achei bastante interessante a colocação dele. Veja bem, a ovelha estava onde? No rebanho. E aí ela deixa a comunidade dela, que é o rebanho. Então ela sai de perto do rebanho. Tá? E aí ele diz assim, ovelha sabe que está perdida? Sabe. Imagine você que você tem um cachorrinho e esse cachorrinho se perde. Ele sai, ele foge de casa, ele se perde. Ele sabe que ele está perdido? Ele sabe que ele está perdido. Porque o mais que ele quer é o quê? Voltar para casa. Ele se depara, assim, eu estou perdido. Esse aqui não é o meu ambiente, essa aqui não é a minha rua. Estou chorando aqui no meio do caminho. Alguém tem que me levar para casa. Então, o cachorro sabe que está perdido. Ovelha que sabe que está perdido. E ele ainda fala mais. Ele diz assim, formiga sabe que está perdida? Aí ele fala assim, pensa naquele monte de formiga andando uma atrás da outra ali, lá na parede da sua casa. Passa o dedo. O que acontece? Elas ficam doidinhas, né? Elas não sabem mais para onde elas vão. Formiga sabe que está perdida? Sabe, porque ela perdeu o rastro. Formiga sabe que está perdida. Aí ele entra com a parábola da dracma perdida. Gente, dracma é metal, é objeto. Objeto sabe que está perdido? Não. Onde que a dracma foi perdida? Dentro de casa. Foi perdida dentro de casa. Dracma não sabe que está perdida. Ok? Agora vamos passar para a parábola do filho pródigo. Ela é grande. Ela é grande. E aí ele começa. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai, me dá a minha herança. E o pai dividiu a herança entre os 2. Gente, ali os fariseus já começaram a regalar os olhos. Porque não existe isso. Como assim o filho pedir ao pai a sua herança? Pior. E o outro filho que não fez nada, o filho mais velho? Que não fez nada, que não impediu isso? Mas o pai dividiu a herança e entregou para os 2, a mesma quantidade. Vamos lá. Disse Jesus, um homem tinha 2 filhos, um pai tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, meu pai, me dá a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou tudo que ele havia recebido, toda a herança, e vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria.
foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Ninguém lhas dava. E queria matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Gente, alfarroba é o fruto da alfarrobeira. O fruto da alfarrobeira é em formato de vagem. Então, aqui está a árvore com as alfarrobas. Aqui está os frutos, né? E dentro da vagem tem umas sementes. Eu peguei essa vagenzinha aqui de uma plantinha de ornamentação. Se a gente abrir aqui, tem um monte de sementinha aqui dentro. É igual feijão, né? Feijão também dá em vagem. Até onde eu sei, né? Todo feijão dá em vagem. Tá? Então, é mais ou menos isso aí. E o que o filho pródigo queria? Ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam. A gente consegue comer isso aqui desse jeito? A gente consegue comer feijão desse jeito? Não. Porco consegue comer? Consegue. Porque ele tem uma dentição forte, ele tem uma musculatura forte e o porco consegue comer. Mas ele não conseguia. Ele não conseguia. O que precisa para isso aqui, as sementes, para que ele pudesse consumir as sementes? Precisava ser preparada, torrada e feita farinha. Conhece? Isso aqui é a farinha da alfarroba. Vocês podem encontrar aí nessas casas de grão. Cor bonita, né? Parece o quê? Chocolate. Chocolate, parece chocolate. Só que é melhor que chocolate. Você vai comer cacau horrível. O que eles fazem com cacau? Colocam açúcar. Coloca açúcar. Aí fica bom, né? Coloca açúcar no cacau, fica bom. Essa aqui não precisa pôr açúcar, não. Ela já é um alimento muito nutriente. Já tem aqui uma quantidade de açúcar, faz muito bem para a saúde. E o que o filho pródigo queria? Ele queria comer. Assim não dava. Mas assim já dava, né? A alfarrobeira também tem o nome de árvore de São João, por conta de João Batista, que vivia no deserto ou nos lugares, ele comia mel silvestre e gafanhotos. Você sabe o que é gafanhoto? É o outro nome da alfarroba. Então, ele sabia preparar a alfarroba. Gafanhoto também é o nome da alfarroba. Tá? Olha que interessante. Nas minhas pesquisas, eu descobri isso. E aí, gente, tá lá a situação do filho pródigo, querendo comer e não conseguindo se alimentar, né? Outra coisa interessante é que essa vagem aqui, essa semente aqui da alfarroba, ela costuma ter um peso específico, 0,2 grama, ou 0,2 gramas, eu não sei qual que é o português certo aqui. Não. Em grego, aí, o que eles faziam? Eles pegavam a semente, que já tinha um tamanho mais ou menos padrão, de 0,2, e com a semente, eles pesavam o ouro. Daí que a palavra alfarroba, em grego, se chama quilate. Quilate. Então, a unidade de medida deles para o ouro era a semente de alfarroba. Interessante, né? Media até uma coisa muito valiosa lá para o ouro, né?
Então, a situação do filho pródigo era tão miserável que ele desejava se alimentar das mesmas coisas que os porcos comiam. Mas ele não conseguia, né? E nós somos o quê? Nós somos os filhos pródigos. O que é pródigo? Pródigo é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. O Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro, classifica o pródigo como uma pessoa incapaz ou relativamente incapaz, sujeito à curatela. Então, às vezes você vê uma pessoa, onde eu trabalho, eu vejo pessoas que são curateladas, você olha e fala assim, mas por que essa pessoa é curatelada? A conversa é normal, o diálogo é normal, você consegue travar um diálogo normal. Não é uma pessoa que está com uma enfermidade mental, um Alzheimer. Não é uma pessoa normal. Aí você começa a descobrir que existem outras condições de incapacidade civil, que são, por exemplo, o pródigo. O drogado também, ele é colocado como curatelado. E como que a gente é filho pródigo, hein? Nós somos pródigos. E, portanto, nós também estamos sujeitos à curatela. Vou mudar a palavra. Nós estamos sujeitos à tutela. Nós somos tutelados de quem? Quem são os nossos tutores? Quem que assumiu a responsabilidade por nós enquanto encarnados? Os nossos mentores. Nós somos tutelados dos nossos mentores. Em toda parte, nós vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades, de inteligência, de imaginação. Olha só, como nós somos dissipadores, né, do que Deus nos deu. Tem um desenho que ele fala assim, o desenho chama-se O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Então, uma das frases desse desenho é assim, não é estranho nós podermos ver o nosso lado de fora quando quase tudo que acontece é do lado de dentro. Bonitinho, né? Quase tudo que acontece é do lado de dentro. Talvez essa miséria que vivemos, não seja exatamente como a narrada na parábola. Mas com certeza vivemos uma miséria espiritual, sob o aspecto do abismo em que nós nos colocamos, afastados, distanciados de Deus. Sabe lá a parábola da ovelha perdida? Ela estava lá na comunidade dela e ela se afastou. Assim também somos nós. Olha, nós nos colocamos do aí. Talvez e provavelmente estamos alimentando o vazio de nossos corações com coisas que podem ser comparadas aos alimentos dos porcos. O que pode ser comparado aos alimentos dos porcos? Os nossos vícios. Aí eu coloquei alguns aqui, porque se a gente colocar todos, a gente não acaba de falar nunca mais na vida, né? Vamos começar? Ele estava na miséria moral, né? Intolerância. A ausência de tolerância. Mas o que é isso? É uma falta de compreensão ou de aceitação em relação a algo. Isso é intolerância. A gente precisa entender o sentimento, compreender o seu significado e analisar aonde é que nós estamos sendo intolerantes. E aí Emmanuel, num texto chamado A Estranha Crise, vem nos dizer que referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura que sugere o desânimo, a violência do ódio que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta.
com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Vai minando em nós, e nós vamos minando as coisas do planeta. E aí a gente vai emanando pensamentos de intolerância e juntando com os outros pensamentos de intolerância, a gente vai minando essas energias vitais que nos chegam do Altíssimo, de Deus. Queremos isso pra gente? Próximo. Raiva. Aciona o nosso sistema de luta e fuga. Ficamos mais atentos, com as pupilas dilatadas, à elevação dos batimentos cardíacos e da respiração. Os músculos ficam tensos. A persistência na raiva pode levar à hipertensão, ao diabetes, a outras doenças, e até à morte, né? Porque se a gente está vivenciando a morte dos sentidos, a gente está na morte. Emmanuel nos diz que, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera. Dinamite. Aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Então está lá o filho pródigo, lá na sua falência moral, que dissipou tudo que ele tinha. O que sobrou? O distanciamento de Deus nesses sentimentos. Melindre. Arrasam as melhores plantações de amizade. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Não cultive ressentimentos. Não se aborreça. Coopere. Joana de Ângeles vai mais fundo ainda. Ela fala que o melindre, que é a mágoa, é injustificável. Injustificável. E a gente ainda não tem maturidade para entender o que Joana de Ângeles está falando aí, né? Por que é injustificável eu ficar magoada com o outro, se o outro me feriu, se o outro me aborreceu? Aí o Haroldo, ele conta uma história do Chico, que o Chico tinha um cachorro, e eu não entendi muito bem a história, o contar da história, mas eu sei que alguém pegou e falou assim, esse cachorro está muito doente. E deu-lhe, então, uma injeção para ele morrer de uma vez, deu um veneno para ele morrer de uma vez, porque o cachorro estava muito doente. E aí o Chico ficou muito triste, que ele começou com uma nódoa no coração, ficou muito triste. Aí Emmanuel chegou junto, né, porque virou para ele e falou assim, essa sua mágoa está atrapalhando os trabalhos. Mas o que eu vou fazer, Emmanuel? Ele falou assim, verifica o que o rapaz gosta mais, vai lá e compra e dá de presente para ele. Mas Emmanuel, eu falei assim, não, receita não é minha não, é de Jesus. A receita é de Jesus, Jesus é que está falando para fazer isso. Vai lá e compra uma coisa que ele mais gosta, dá para ele. Vai se entender, né? Ou vamos entender, né? Pensar, refletir. O que o outro está magoando na gente e o que a gente tem para oferecer para o outro. O que for de melhor para o outro. É mesmo? O que de melhor a gente pode oferecer para o outro. Reclamações. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixas desnecessárias ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar. É viciante. Na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. Dediquemos a solução do problema às nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. Esses sentimentos que o filho pródigo estava sentindo, né, que ele estava lá reclamando. Eu quero comer as coisas e ninguém me dá. O que ele quer comer? Ele quer comer aquilo que é nutritivo? Ou ele está se alimentando de coisas que não o nutrem? Ou ele quer a fase da bolota, né, da semente dura?
Sendo que ele não vai conseguir digerir aquilo. Porque esses sentimentos a gente não consegue digerir. Eles fazem mal para a gente. O que a gente quer? A gente quer que esses sentimentos sejam transformados em algum nutriente, que nos traga nutrição, que nos tragam bem-estar. E quando é que ele descobre isso? Que ele está querendo algo que traz a ele bem-estar. Lembra do cachorrinho perdido? De repente ele lembra assim, mas lá na casa que eu estava, lá na casa da minha família, eu tenho carinho, eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho banho, eu tenho uma caminha, eu tenho uma coberta. Eu era feliz lá, por que eu fui fugir? A parábola vai continuar. Entrando então em si, refletiu, caindo em si. Ao cachorrinho lembrando da casa dele, eu tenho que voltar para casa. Aqui não está com nada não, eu estou com fome aqui na rua. Eu tenho que voltar para casa. Quantos empregados na casa de meu pai que tem pão com abundância e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei, ou seja, é necessário ter uma ação. Levantar-me-ei. Irei a meu pai e dir-lhe-ei. Bonito, né? Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. Levantou-se e foi. Deixa eu ver só o que eu... tá. Levantou-se e foi. Foi para a casa do pai. Até ele chegar na casa do pai, ele já estava roto, já não tinha mais cabelo, já não tinha barba, que era a tradição do povo judeu. As roupas estavam rotas, os pés descalços. E foi. Assim mesmo, ele foi. Foi resgatando tudo aquilo. Lembrando que no céu e inferno tem arrependimento. Ele se arrependeu do caminho que ele estava. Qual que é a próxima palavra? Expiação. Ele está voltando para casa. Expiando, expiando, expiando. E reparação. Está pronto para devolver à lei tudo aquilo que ele usurpou. Assim somos nós. Arrependimento, expiação, reparação. Está no céu e inferno. E o que aconteceu? Levantou. O pai, que o filho tinha ido embora, o pai todo dia pensava no filho. Todo dia olhava para o portão na esperança do filho voltar. De repente ele vê lá ao longe. Aí ele fala assim, aquele lá é o meu filho. Tenho certeza que é. Estava roto, descabelado, pé descalço. Ele olhou, aquele é meu filho. E sai correndo para ir de encontro ao filho. Lembra lá no início que um pai, ele não sai correndo atrás do filho, não. Ele tem uma postura, não é? Os fariseus já começaram a regalar os olhos. Que um pai não sai correndo atrás do filho, não. Abraçou o filho, agarrou o seu pescoço. Nossa, espantaram-se mais ainda. Beijou o filho diversas vezes. Ah, não. Esse Jesus, com as suas histórias, os fariseus não gostaram. Quem que gostou de ouvir sua história? Aqueles que tinham ouvidos de ouvir e que ouviram. E o que aconteceu? Aí o pai foi, abraçou, acolheu, encheu-se de misericórdia e disse... O filho falou, vou falar com o pai. Meu pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas nem escutou. O pai estava abraçado, agarrado, beijando, e falou assim, mas o pai disse aos servos, traga a minha túnica, porque para entrar na casa do pai, você já tem que estar preparado, você tem que estar com a túnica correta, com a vestimenta correta, com o perispírito já correto, com o espírito já
Na fase do arrependimento, expiação, reparação. Então, para entrar na casa do pai, você já tem que estar na fase da reparação. Traga a minha vestimenta, traga meu manto, colocou no filho. Traga as sandálias, porque o judeu não pode andar descalço, não. Descalço é só o escravo. Põe a sandália, dignidade. Põe o anel, traga o anel, põe o anel. Reconduziu ao seio da comunidade. Colocou o anel, reconduziu ao seio da comunidade. O pai não queria saber de mais nada, ele queria saber de festejar. Matem um novilho, vamos festejar. Por que nós vamos festejar? Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começou a festa. Começou a festança. Né? E tinha um filho que ficou em casa. O filho ficou em casa. O filho ficou em casa, estava lá na lavoura, lá fazendo o trabalho que ele precisava. Na hora que ele está chegando em casa, assim, observa, o que está acontecendo ali? Que festa é essa? É seu irmão que voltou e o seu pai mandou matar um novilho. Ah, para quê? Aquele irmão, o filho mais velho, não aceitou. Não aceitou. Encolerizou-se. Olha a raiva aí. E ele não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu para o pai: há anos que te sirvo. Ele não era servo, ele era filho. Ele estava servindo, sem jamais transgredir ordem tua, nenhuma. E nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandas matar um novilho gordo? Rebeldia, né? Ele morava com o pai, ele estava na casa do pai. Peraí. Mas o filho mais novo não era a ovelha perdida da parábola? Ele não se perdeu porque ele saiu da comunidade de Deus, da casa do pai? Ele sabia que ele estava perdido. E a dracma? A dracma sabe que está perdida? Não. A dracma foi perdida aonde? Dentro. O filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. E não sabia que estava perdido. E o pai diz assim para ele, o pai também encheu-se de misericórdia e disse para o seu filho: filho, mas tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, festejarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A parábola da ovelha perdida termina com: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso aqui é 1%, né? 1 de 100 é 1%. Parábola da dracma perdida. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Aqui já são 10%, né? Que eram 10 dracmas, perdeu uma, é 10%. Lucas 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Tudo é misericórdia de Deus. Deus não quer a punição do pecado, e sim o arrependimento do pecador. O arrependimento do pecador. Essas 3 parábolas fazem referência a Isaías 55, versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho, é o desregrado, né? O ímpio é o desregrado. E o homem mau, seus pensamentos. E volte a Yahvé, pois terá compaixão dele, ao nosso Deus, porque é rico em perdão.
que é Yahvé? Yahvé é o nome de Deus na intimidade. Alguns judeus sequer pronunciam esta palavra. Dizem o Altíssimo para se referir a Deus, Yahvé. Então, abandone o ímpio, o desregrado, o seu caminho. E o homem mau, abandone seus pensamentos maus e volte a Deus, porque Deus terá compaixão ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdão. Então, Isaías já tinha falado isso há mais de 500 anos antes de Jesus. Mais de 500 anos. E Jesus vem trazer essas 3 parábolas. E os fariseus conheciam isso aqui, porque eles eram doutores da lei. Conheciam. Então, quando Jesus conta isso aqui, Ele está contando para todos que estão lá. Os que estão para ouvir e os que estão para não ouvir, apenas para criticar. Jesus dissipa a sua luz para todos. Você quer ouvir? Ouça. Você não quer ouvir? Mas esta é a lição. O que te impede de ouvir? Todos aqueles vícios, toda a sua rebeldia, toda a sua mágoa. A misericórdia, segundo Emmanuel, cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio, que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Muitas pessoas acham comum que quando há uma tragédia, um alagamento, as chuvas torrenciais, lá no sul agora principalmente, ou mesmo aqui, as pessoas ficam falando, exclamando, piedade, Senhor, tem piedade para essa criatura. Lastima os males do próximo, pobres coitados, né? Perderam tudo, né? A casa está lá debaixo d'água, está lá com água lá acima do teto. E fica de braço cruzado, não faz nada, não manda uma água, não manda nada. Não vai lá ver o que acontece. Porque Deus, Ele vê a miséria e Ele sai correndo para abraçar a miséria. Ele viu o filho chegando, Ele não esperou o filho chegar não, perto dele não, para dizer assim, pai, pequei. Não, a misericórdia de Deus vai de encontro ao filho. Plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo e colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Receita de antibiótico para a nossa saúde emocional, mental, física. Olha o antibiótico aqui. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia começando de nós. A nossa oferta de perdão para o outro é uma luz que se irradia iluminando os caminhos, tanto nossos quanto os do próximo. É claro que essas 3 parábolas têm muito mais coisas para serem estudadas e analisadas. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com apenas essas pinceladas. Muito obrigada a todos.